Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para despertar nas pessoas o desejo de participar mais ativamente das mudanças que podem melhorar a vida de cada um e de todos nós. As operações de combate à corrupção são importantes e necessárias, mas também podem trazer consequências indesejadas. A Operação Lava Jato traz, por exemplo, efeitos colaterais graves ao mercado de trabalho na medida em que atinge setores estratégicos para o desenvolvimento econômico e social do país. São obras paralisadas, cortes de investimentos, demissões, consequente redução de consumo, queda na produção de outros setores e na geração de receitas. Uma cadeia de impactos negativos. Como reduzir os danos e criar alternativas aos efeitos indesejados? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, convidamos Luciana Nazar, consultora da Gol Associados, especialista em infraestrutura e análise econômico-financeira, e João Caires, secretário-geral da CUT São Paulo. Bem-vindos. Obrigada. Vários fatores contribuíram para desequilibrar as contas públicas do Brasil e gerar a atual instabilidade, crise econômica. Para alguns especialistas, para além da crise de forma geral, setores como os de exploração de petróleo e gás, construção civil, indústria naval, assim como todos os fornecedores diretos, foram mais afetados também em função dos impactos da Operação Lava Jato. Qual é a dimensão desses impactos? Luciana, eu sei que a GO, consultoria da qual você participa, fez um estudo sobre isso. Quais os impactos econômicos que uma operação que, de certa maneira, desestabiliza, digamos, a imagem pública da maior empresa do país, gerou na nossa economia? Bom, o impacto da redução de investimentos da Petrobras em função também da Operação Lava Jato, né, que ela reduziu fortemente o plano de investimentos dela, teve um impacto significativo na economia, tanto na parte da indústria, né, no setor de serviços e também na agropecuária. Se você considerar esses três setores da economia, o nosso estudo estima uma redução de mais de 1 milhão de empregos no Brasil. E esse efeito de redução de investimentos comparado ao PIB de 2014 é um impacto de em torno de 3,4% do PIB. Então, Nossa, impacto impacto relevante. Grande, né? E você falou também na agropecuária, que é digamos, um setor, um conjunto de atividades que, em geral, as pessoas, eu, por exemplo, que sou leigo nesse assunto, não relacionaria com impactos da Operação Lava Jato, que investiga uma empresa de petróleo. É que o nosso estudo ele dividiu os impactos diretos, indiretos e o efeito na renda. Os impactos diretos seriam nas indústrias de óleo e gás, né? E essas construtoras que prestam serviço diretamente nesse setor. Tem os impactos indiretos, que são as indústrias correlacionadas. E os consumos, né? Se você gera mais demissões, como consequência, as pessoas consomem menos, também se alimentam, talvez, de menos insumos, né? Então, como consequência, na parte agrícola seria essa questão, comprar menos carne ou menos leite, em função da redução da renda. João, entra na conversa. Vocês, no ramo metalúrgico e tal, estão sentindo muito fortemente na pele os impactos, porque tem uma relação muito direta com a indústria do petróleo e com as questões da Petrobras, né? Em vários lugares do Brasil. E como é que vocês avaliam esses impactos e que número vocês têm em relação à perda de empregos, enfim? Então, na verdade, eu estava na Confederação dos Metalúrgicos até o ano passado, né? Então acompanhei isso bem de perto. Acompanhei o antes, que nós trabalhamos muito com o governo federal na questão de você ter um produto nacional. O Brasil não produzia mais navios, a gente tinha uma indústria de navios aí, os estaleiros com 2.000 funcionários, 2.500 funcionários em 2002. Apesar do Brasil, nos anos 70, ter sido um grande produtor de navios,
E nós hoje chegamos a quase 100 mil trabalhadores no setor só da construção. Chegamos a isso, mas agora estamos perdendo Nos estaleiros. nos estaleiros. Então nós acompanhamos de perto isso, e abaixo da Petrobras, se eu não me engano, tem em torno de 70 mil empresas. Muitas pessoas que acreditaram, muitos empresários nessa questão do investimento nacional, começaram a produzir coisas. E a gente vem, desde quando começou essa tal operação Lava Jato, eu já como secretário-geral da Confederação comecei a ficar preocupado com algumas coisas. Porque você impedia as empresas que prestavam serviço de Petrobras de continuar trabalhando. Aquela questão da legislação pública, entre outras coisas. E nós tivemos uma experiência muito positiva, um acordo de leniência, antes de ter ainda essa lei que está em discussão do acordo de leniência, em Rio Grande. Eles tinham demitido todos os trabalhadores lá no estaleiro, e após um acordo que a gente construiu com a Confederação, o governo, negociando com o governo, eles contrataram todo mundo de volta. Tinha sido 7 mil demissões, contrataram todo o pessoal e voltaram a fazer o trabalho que eles tinham lá, em virtude desse acordo. Só que não tinha uma segurança jurídica, porque com a disputa, quem é que cuida disso? Se é o TCU, que eu acho um absurdo, porque o TCU é um órgão acessório do Congresso Nacional, ele acaba, daqui a pouco a gente vai ter que votar para eleger um ministro, né? Porque eles acabam mandando mais que o presidente, que os deputados. E a gente foi percebendo o impacto que isso foi criando no emprego metalúrgico, em especial. Mas dentro da CUT nós criamos uma junção de setores chamado macro setor da indústria. Aí juntamos o pessoal da construção civil, os químicos, a alimentação, né? Os metalúrgicos e os têxteis. E começamos a conversar e o impacto que isso estava tendo. No começo do ano passado, eu não vou citar o nome, mas os diretores de uma grande siderúrgica brasileira me ligaram e disseram que estava com problema, que eles iam fechar 3 plantas. Falei, mas por quê? Essa operação Lava Jato, os caras prendem os executivos das empresas, os caras não nos pagam, não tem mais encomenda, a gente não sabe com quem negociar, ficou um negócio completamente parado, então nós estamos parados. E vocês sabem que, por exemplo, a construção civil é o maior consumidor de aço do país, não é a indústria metalúrgica. A construção civil é o primeiro consumidor de aço. Então foi gerando um efeito em cascata. Só para você ter ideia, 2014, é lógico, teve uma queda já com os efeitos da Lava Jato, de 160 mil empregos, mas foi mais também porque as obras da Copa acabaram, aí teve esse impacto. Na construção civil. Na construção civil. Mas o ano 2015 foi quase 500 mil trabalhadores só na construção civil demitidos. Nós temos um número também que a gente está estudando, até achei interessante, podia ter um contato com a GEO, né? Que a gente está tentando... Inclusive esse 1 milhão é da redução recente, porque Recente. a Petrobras ela reavaliou, né? A redução, Sim. ela reduziu ainda mais. Mas se você considerar a primeira redução que ela fez somada à nova redução, o impacto são 3,5 milhões. O Ministério do Planejamento, eles têm uma planilha que eles dizem que cada bilhão investido da Petrobras, ou não investido, aliás, representa 2,5 a menos no PIB. Então é uma queda brutal para cada desinvestimento que ela faz. Ou seja, uma grande empresa Sim. que representa, ela não está só petróleo, ela tem um rebatimento em toda a economia. É plástico, é químico, é gás, combustível. Os como efeitos você diz, diretos aço, e indiretos, indiretos. mas afeta toda a economia. com Por certeza. exemplo, só mais um dadinho. Na própria Petrobras, entre 2014, assim, eles tiveram uma queda, redução, para o direto, 6, 7% no emprego. Agora, os terceirizados da Petrobras, eles tiveram em torno de quase 20%. E aí a gente está falando dos empregos diretos nas empreiteiras. E aí você sabe que as empreiteiras também subcontratam. E aí a gente não tem esse número ainda, que é algo que a gente tem que, na pesquisa, tentar estratificar. O que é Lava Jato, o que é os desinvestimentos do PAC também, que tem coisas que vão colocando. Então, vocês tocaram num ponto, quer dizer, embora tenha começado, começa com a questão da Petrobras, a Operação Lava Jato, mas como implica, por exemplo, grandes empreiteiras não trabalham apenas para a Petrobras, Lógico. mas fazem obras, a construção civil, então, e ao afetar as grandes empreiteiras, afeta um conjunto enorme de trabalhadores e uma parcela grande da economia nacional em várias dimensões, né? Eu fico me perguntando o seguinte, quer dizer, você tem um cenário, o pior dos mundos, né? Alguns economistas falam que a tempestade perfeita. No campo aqui estamos falando dos impactos da Lava Jato, mas os impactos da Lava Jato vêm junto, né, com um momento de crise econômica, de crise internacional, com o barril do petróleo retraindo de quase $100 há 2 anos atrás para menos de 30,
oscilando aí entre 30 e um pouquinho menos de 30, por volta de $30. Quer dizer, uma queda não é expressiva, é uma queda avassaladora, né? Sim. Estamos falando de cair para 1/3 do valor que tinha 2 anos atrás e com um cenário, portanto, macroeconômico e político muito difícil. Quer dizer, isso significa que os níveis de desemprego vão crescer muito fortemente? Quer dizer, aí associando fatores, Lava Jato, nesse campo, Lava Jato, preço do petróleo, instabilidade, crise política, crise econômica. Nós estamos falando do que nos próximos anos? Bom, tentar separar um pouco as caixas. Com relação à Petrobras, né, que a gente comentou agora dos impactos dos empregos em relação à Petrobras. A queda do preço internacional de petróleo tem o seu impacto na redução do faturamento da empresa, que é um impacto relevante, como você comentou, né? Mas também na parte da importação, que ela também importa, né? Também tem esse impacto que é, de certa forma... Pagar em dólar, com o dólar lá nas alturas. Só né? que tem a taxa de câmbio, né? Então, ao mesmo tempo que reduz o valor do preço, no caso da importação, tem a taxa de câmbio que é muito elevada, né? Mas aí, então... Os e que impactos na exportação compensa um pouquinho. Mas como a demanda caiu, o cenário é ruim, né? Então, acho que a principal questão dessa questão do preço também, fora a questão do valor em si que caiu, é a questão da demanda, né? Porque tem mais oferta, no caso que caiu o preço, mas também a demanda num país que está em recessão cai. Então, esse é um impacto em relação ao financeiro da Petrobras. Em relação também ao balanço da Petrobras, a taxa de câmbio está muito elevada, né? O dólar, ela tem um endividamento muito alto em dólar, isso também prejudica a empresa, a saúde financeira da empresa. E a saúde financeira da empresa estando ruim, consequentemente, menos investimentos que ela pode gerar para a economia. Ela gerando menos investimentos, como consequência, menos empregos, né? Então, é um ciclo, né? Então, é muito importante a saúde financeira da empresa para gerar investimentos e, consequentemente, gerar empregos. A discussão em cima da saúde financeira da empresa é uma discussão complexa, porque envolve não só esses temas que eu falei, dela reduzir a alavancagem, que seria ter menos empréstimos, né, em dólar, no momento que a gente vive hoje, também entra aquela discussão de venda de ativos, né? E entra a discussão de redução mesmo dos investimentos. Então, são várias discussões nesse tema. Os chamados desinvestimentos. Os desinvestimentos, né? Então, todos esses temas estão ligados à geração de empregos, né? E dentro da cadeia tem as construtoras, isso ligado a esse tema. Agora, você comentou também do tema Lava Jato, né? Exatamente. Então, eu acredito que é muito importante existir um salto de governança no país, de forma que a corrupção seja vista como algo ruim e que tenha a sua punição. Porém, essa punição não deve ser ao ponto de você quebrar as empresas, né? Então, você deve buscar punir de forma que não gere desemprego. Você pune os responsáveis, Luciana, mas você não quebra as empresas. Deixa eu te interromper, porque eu quero retomar esse assunto de tá quais bom. são as saídas no próximo bloco. Tá Quero bom. ouvir ainda a análise do João para a gente fechar esse bloco com essa questão dos vários fatores associados, né? Um cenário ruim, você tem os impactos da Lava Jato, tem o câmbio apreciado do dólar, você tem a questão do preço do petróleo, você tem um conjunto de fatores que dificultam gerir essa situação. Como é que você vê, João? Então, essa questão da economia entrar em recessão, aí depois do novo mandato, algumas medidas anunciadas, apesar que já vinha com um problema antes, porque assim, a política econômica da presidenta Dilma, ela fez várias desonerações, várias coisas que eu achei interessante, tem gente que faz crítica, mas a gente tem um problema no Brasil, né? Os grandes empresários, às vezes, os caras são muito... Tinha uma frase nos anos 80, que o pessoal falava que a gente tinha que desprivatizar o Estado. Então, fez um monte de desonerações, esperando que os empresários investissem. Era a contrapartida aguardada. Eles não investiram.
né? E você vê também que um grande banco aí, que é o principal financiador de automóveis, no ano da eleição, ele realmente parou de financiar carros. Talvez por uma estratégia política ou não. Então não vamos entrar aqui no mérito. Então nós tivemos isso. E o que eu penso é que a Operação Lava Jato, eu também concordo que a gente tem que investigar e ver e punir os corruptos, mas tem que punir CPF, não CNPJ. Isso, também eu concordo. Né? Que é uma coisa absurda, você fica punindo a empresa. Nós tivemos, por exemplo, a GM nos Estados Unidos, ela foi reestatizada pelo Estado americano, depois foi entregue de novo. Mas para não perder os empregos, o Estado americano, que é conhecido como o Estado mais liberal, comprou a empresa, de uma certa maneira, né? Depois devolveu. Tivemos um exemplo mais recente agora, a Volkswagen. O escândalo da Volkswagen foi um absurdo, um crime de má-fé e tudo mais. Eu acho que ela gastou mais dinheiro para criar aquele software para enganar as pessoas do que se ela tivesse investido no motor. Como eu sou do setor automotivo, né? E aí, perdeu ações, diminuiu 40% se o presidente não pede demissão. Mas algo interessante, eu tive no congresso do IG Metall, que é o maior sindicato alemão, metalúrgico, a Angela Merkel foi. Ela fez um grande discurso em defesa da Volkswagen, em defesa dos 650 mil trabalhadores da Volkswagen, mas que puna os responsáveis. Exato. Eu não vi ninguém defendendo a Petrobras, eu só vejo todo dia na TV eles malhando a Petrobras, que é uma empresa que está presente em 19 países, é a 14ª no ranking mundial das grandes petrolíferas, é patrimônio nosso e através dela o governo consegue fazer política que nos interessa, assim como as grandes montadoras fazem política que interessa aos países da área de origem. Então é esse detalhe que a gente tem que ver. A gente quer uma operação Lava Jato, quando você leva o carro no Lava Jato, você quer que ele saia bonitinho, né? Não que saia todo detonado. E o que a gente está percebendo é que além de não ser jato, porque já vai fazer 2 anos, e nunca acaba, e você tem outra operação importante que também pega corruptos na outra ponta da linha, sonegadores, as zelotes, e não se fala nada, que é muito maior em termos de grandeza e está totalmente oculta, ou agora estão até desvirtuando o efeito. Então, é umas coisas que a gente pode comentar depois. Eu preciso fazer um intervalo, mas a gente já volta com o segundo bloco, começando a pensar em alternativas para esse cenário. Até já.